Olá, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, primeiramente vamos criar um novo projeto, tá? Esse projeto vai ser do tipo console, então, next. O nome do projeto vai ser POO Frases, ok? E aqui eu vou apertar no botão Create. Pronto. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma classe que representa uma frase. Bom, pessoal, primeiro de tudo, nós vamos fazer o que? Nós vamos criar o nosso projeto. Então, vou vir aqui, Create a New Project, Console App, avançar. O nome do nosso projeto vai ser POO Pergunta. Pergunta e resposta. Resposta. Pronto. Pergunta e resposta. Create. Maravilha. Criou o nosso projeto, criou a nossa solução. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe que represente uma pergunta, tá ok? Então, até agora não tem nada de novidade dos nossos últimos encontros. Então, eu vou vir aqui no meu projeto, botão direito, add, class, e vou criar uma classe que se chama pergunta. Pronto. Enter, criou a classe e vou aqui definir essa minha classe como pública, para que todos consigam utilizá-la. E a minha classe pergunta, pessoal, ela vai possuir duas propriedades. Uma, o texto da pergunta, e a outra, a resposta a esta pergunta, né? E aí, como que nós criávamos propriedades? Eu vim aqui, utilizava o CodeSnap, né, um atalhozinho do propful, que ele escrevia todo o texto para mim, só digitar propful e apertar um tab, ele preenche o código para nós, tá ok? Então tá aqui, ó. Private, int, var. Então, no caso, o que eu falei que era a minha propriedade? Uma propriedade texto, né? Então, se eu fosse criar uma propriedade aqui, eu ia colocar string texto e aqui o nome da minha propriedade texto. Pronto. Fechou. O tipo dela aqui, public string texto. Tá aqui, ó. Fechou. Então, criei a minha propriedade, que é o texto, que tem o método get, que pega o valor da variável texto e devolve para quem utilizar a propriedade. E tem a propriedade, perdão, o método set, que pega o valor fornecido para a propriedade texto e atribui ela para a variável texto. Se nós olharmos aqui, pessoal, eu não fiz nada, eu deixei no formato padrão de uma propriedade. Então, o valor que foi associado à propriedade, né, eu simplesmente, no método get, eu devolvo esse valor para quem chama, né, efetua acesso à propriedade, e o método set, eu pego o valor e guardo em uma variável que representa aí a minha propriedade, tá ok? Quando acontece esse tipo de coisa, que eu não quero ficar alterando o método get e o método set, eu posso utilizar da forma simplificada. O que seria essa forma simplificada, pessoal? Olha lá. Se usar o CodeSnap próprio, ele já cria para mim. É criar uma propriedade. Estou criando uma propriedade aqui, ó, tipo string, que vai se chamar resposta. E o método get e o método set, pessoal, eu só coloco get, ponto e vírgula, set, ponto e vírgula. O que isso representa? Significa que, automaticamente, na hora que nós formos utilizar essa classe, ele vai criar uma variável para armazenar os dados da propriedade. Ah, que variável que é essa? Não sei, é criada tempo de execução, nós não sabemos. E o método get vai pegar o valor desta variável e o set vai setar o valor nesta variável. Simplesmente isso, pessoal. Eu não preciso implementar tudo isso. Então, quando eu não quero alterar o método get e o método set, eu simplesmente utilizo a forma simplificada, que é essa daqui. Compreenderam?
é bem mais fácil. Então, fica aí a dica para vocês, tá ok? E eu posso fazer a mesma coisa, já que nós estamos trabalhando com essa forma simplificada, eu posso fazer a mesma coisa para o texto, ó. Então, public string texto, e aqui o meu get e o meu set. Pronto. Fechou. Olha que legal? Criamos as nossas propriedades. Já aproveitando que eu estou aqui, eu vou construir o construtor desta pergunta. Então, public pergunta, vou criar um construtor em branco que inicia as propriedades texto, jogando o valor em branco, e inicia a propriedade resposta, jogando o valor também em branco, lá vazio, para o seu conteúdo. Pronto, está aqui, ó. Em que lugar que ele está armazenando esses valores, né? Não sei, a variável é criada em tempo de execução, a gente não tem acesso a ela, tá? Então, não consigo saber em que lugar que ele está guardando isso daí, ok? E aqui, beleza, ó. E já aproveitando, eu vou fazer uma sobrecarga aqui, ó. Eu vou criar um outro construtor que vai receber como parâmetro um texto e uma resposta. E aqui o texto vai receber o texto que eu estou informando, o parâmetro, e a resposta vai receber a resposta, o parâmetro também. Pronto, ó. Então agora no meu programa principal, eu posso utilizar esse objeto, ó, pergunta, e recebe new pergunta. Ok? Pronto, fechou, pessoal. Olha que legal. Show de bola, né? Então, nos nossos próximos encontros, nós vamos continuar utilizando esse projeto que nós acabamos de construir, porém, nós vamos trabalhar com uma coisa muito legal, pessoal, da programação orientada a objeto, que é a herança, tá ok? Então, pessoal, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.